Boa noite e bem-vindos à segunda parte do debate do Repórter sábado desta noite. São nossos convidados Raquel Frederico, jornalista e autora desta reportagem, também Pedro Proença, advogado, César Afonso, ex-inspetor da Polícia Judiciária e especialista em cibercrime, e ainda Filipe Ferreira, um dos lesados desta burla. Boa noite a todos e bem-vindos. Raquel, bom, para quem se junta a nós só agora e não teve a oportunidade de ver a primeira parte do debate, estamos aqui a falar de um grande esquema de 7 identidades falsas e 46 contas bancárias. Sim, isto foi um esquema ao qual tive acesso, tive conhecimento de, nomeadamente, um indivíduo de nome Giovanni Casimiro, um indivíduo que realmente tinha 7 identidades falsas. Com essas 7 identidades falsas tinha cartões de identificação, passaportes, todos eles falsos, portanto documentação falsa, que apresentava não só para constituir sociedades comerciais, portanto ele ia até aos conservatórios, abria sociedades comerciais, depois ia a bancos de norte a sul do país, instituições bancárias, abrir contas para depois receberem o dinheiro deste tal esquema, deste grande esquema internacional. Giovanni Casimiro é um jovem brasileiro que de momento está em prisão preventiva no estabelecimento prisional de Faro. Na altura em que foi detido, nas 46 contas que ele abriu, de norte a sul do país, tinha mais de 6 milhões de euros. 6 milhões de euros que foram parar às contas deste tal Giovanni Casimiro, deste burlão. Dinheiro que foi parar lá exatamente fruto do esquema de burla. Um esquema de burla não só através do home banking, portanto, ele roubava as credenciais às pessoas, ganhava acesso às credenciais das pessoas e depois conseguia retirar o dinheiro da conta. Mas não só, há outro esquema, outra forma de adquirir o dinheiro desta forma, desta burla, que é através do CEO Fraud, mais utilizado em empresas, nomeadamente em empresas fora de Portugal. Portanto, ele criava um e-mail falso, antes disso estudava a empresa, o inspetor da Polícia Judiciária que está aqui, ex-inspetor César Afonso, é capaz de explicar isto mais ao pormenor, mas ele estudava as empresas internacionais, empresas fora do país, percebia de que forma... Sabemos em que países, ou não conseguiste essa informação? Sim, sabemos em que países, não só na Europa, portanto França e Polónia, mas também no Chipre, na Malásia, na China e nos Estados Unidos, no Reino Unido, inclusive no Reino Unido. Sabemos que a 16 de agosto de 2023 foi parar a uma conta bancária aberta por Giovanni €500 mil, fruto, lá está, de um esquema de burla, desse esquema do CEO Fraud, que se dedica então a estudar uma empresa, a estudar os parceiros comerciais, as trocas que existem, transferências bancárias que existem entre parceiros comerciais e depois os burlões acabam por conseguir retirar o dinheiro, fazem-se passar pelo CEO da empresa, pedem que seja feita uma transferência para determinado IBAN, para determinada conta bancária, neste caso uma conta bancária criada por Giovanni, não é? Que acabou por receber €500 mil, uma empresa britânica que foi alvo da burla. Portanto, esta é uma organização internacional, como eu digo na reportagem, com ligações conhecidas no Brasil e na Bélgica, mas que lá está, operava em todo o mundo e tinha alvos em todo o mundo, e para onde o dinheiro que era fruto dessa burla, desse esquema fraudulento, ia parar às tais 46 contas abertas por Giovanni, que também não sabemos muito bem como é que são abertas, não é? São 46 contas abertas por um indivíduo que tem identificações falsas, com documentação de sociedades comerciais cujos sócios-gerentes são pessoas que não existem, não é? Portanto... Nada disso foi detectado. Nada disso foi detectado, e depois ainda por cima as contas abertas, as tais 46 contas abertas, foram abertas em balcões de atendimento. Portanto, não são contas que são abertas através da internet. São abertas com pessoas que supostamente deviam detectar, os alarmes deviam soar quando alguém com identificação falsa, com uma sociedade comercial, também ela fachada, também ela falsa, quer abrir contas e depois não abre só uma, não é? Abre 46 contas. Há sociedades comerciais que têm contas abertas em todos os bancos. Por si só já seria um sinal de alerta, Sim, o número elevado de
deveria ser um sinal de alerta para as entidades bancárias no país, sim. E a Filipe Ferreira, um dos lesados, apesar de ser um alerta, nada aconteceu. Qual é que foi o primeiro contacto que o levou a desconfiar de que algo estava errado? Coisas já estavam muito erradas dias antes disto acontecer, porque várias tentativas de acesso ao home banking, nada funcionava, tivemos que falar várias vezes com o banco, porque precisávamos de trabalhar com a conta e, mais precisamente, na segunda-feira, o que tornou a acontecer, recebemos uma mensagem no domingo anterior que o home banking já estava a funcionar, tudo perfeito, na qual era mentira, na segunda-feira continuava sem funcionar nada e foi na terça que nos dirigimos ao banco e ficou o sistema a funcionar e da parte da tarde foi quando aconteceu este caso, a burla. E quando chega, portanto, percebe-se de facto que isso acontece, o que é que acabam por fazer? Primeiro dirigem-se logo a um balcão de informação? Não, nós ainda estava o programa, o computador ligado e ligámos ao banco. Eles atenderam e disseram, vamos ver o que é que está a passar e disse-nos que estavam a ser feitas transferências. Isso é mentira porque nós não fizemos transferências nenhumas. Nós apenas acedemos à página do banco, metemos o nosso login para verificar o saldo e as transferências foram feitas, entretanto, de clientes para ver como é que estava a conta. Já há uns dias que não conseguimos ver nada do que se passava na conta. Inclusive, na semana anterior, havia clientes que queriam pagar com um cartão multibanco no terminal à banca, no nosso terminal multibanco, não funcionava. E houve um cliente que até ligou para a minha esposa que não conseguia fazer transferências para a nossa conta, para ver o que é que se passava com a conta. E foi isto que aconteceu. E quando aconteceu nessa terça-feira, no dia 25, nós informámos logo o banco, fomos nós que avisámos o banco que alguma coisa se passava. Nunca foi o banco que nos disse nada. Até hoje não nos disse nada o banco. Nenhum pedido de desculpas? Nada. Zero, que seria o mínimo, certamente. César Afonso, este caso encaixa num padrão conhecido de criminalidade organizada digital? Boa noite a todos. Sim. Nós estamos aqui a falar de crime organizado digital. E na questão do CEO fraude, que é um esquema criminoso que envolve sempre as figuras centrais das empresas, nomeadamente quem dirige a empresa ou quem tem o poder financeiro sobre a empresa, o diretor financeiro. E não é aquele tipo de cibercrime crime clássico de cibercrime em que há o hacker e que invade os sistemas, etc. Mas é uma invasão da confiança que é estabelecida aqui. E, principalmente, a pouco e pouco, neste caso não é um hacker clássico, mas é um hacker diferente, em que ele tem muitos conhecimentos a nível informático, faz um estudo aprofundado da empresa que quer interceptar, começando pela sua página, começando depois pela sua organização, em termos de organigrama, quem é que manda, quem é que decide, até que acaba por recolher os mails, envia uns mails para as empresas, procura, através de phishing, instalar algum sistema de vigilância, um programa que possa estabelecer aqui a vigilância, captar passwords, etc. E vai vigiando toda a empresa, como é que ela funciona, quem é que são os seus clientes, quem é que são os seus fornecedores, que se consegue entrar no mail, se consegue aceder às passwords, entra nos mails e consegue ver quais são os tipos de comunicação que fazem, sempre silenciosamente, sem se manifestar. Até vai vigiando também, através do Facebook, do Instagram, quem são os dirigentes e o que é que eles fazem, e aproveita um momento em que ele está fora do país ou que faz uma viagem para fora que se torna incontactável para atacar a empresa. E aqui é o momento-chave em que envia um mail de urgência, como se fosse o CEO, para alguém, nomeadamente para a sua secretária, envia um mail para que ele faça uma transferência urgente para uma determinada conta. Portanto, e é aqui que se estabelece o crime. Há outro esquema, também de CEO fraude diferente, em que ele intercepta mesmo os mails e pede, através do mail, para mudar o pagamento que é feito pela empresa para uma empresa fidedigna, neste caso, e esse pagamento é feito, imaginemos que a empresa fornecedora envia uma fatura de pagamento para a empresa e esse pagamento já não vai para a conta anterior, mas vai para uma nova conta que ele pediu para ser, naquele mês específico, enviado esse pagamento para essa conta.
Os esquemas funcionam assim e as empresas acabam por fazer essa transferência. Bem, e Pedro Proença, falamos aqui de vários países envolvidos. Como é que funciona a cooperação internacional num processo desta dimensão? Olá, Bruna, boa noite. A cooperação é de facto, a cooperação internacional policial é absolutamente fundamental em função do caráter absolutamente global deste tipo de fenómeno. Apenas para dizer o seguinte, normalmente quando estas denúncias acontecem, e a polícia tem que esperar muitas vezes que estas denúncias cheguem, já é tarde demais. Já o dinheiro desapareceu no mundo. Mas deixa-me dizer-te uma coisa, é de facto curioso, isto também dá a ideia de um pouco do impacto do programa e do Repórter Sábado e dos temas que interessam a toda a gente, porque são temas, obviamente, que podem envolver qualquer um de nós. E deixa-me partilhar-te uma coisa aqui muito engraçada. César, não sei se... Vou ler aqui uma mensagem que recebi, vais achar piada a isto, porque à partida isto foi alguém que, sobre um perfil anónimo, me mandou uma mensagem e eu estou a achar curioso porque a primeira coisa que este senhor, que não sei se é senhor, se é senhor, eu de vez em quando recebo, eu até posso aqui mostrar, que é para dizer que não estou aqui a inventar histórias, e a primeira coisa que este senhor diz aqui, Bruna, é ouça, esse Giovanni tem falta de jeito. Este Giovanni tem falta de jeito. Ó César, e quero dizer uma coisa, vê lá se já alguma vez ouviste isto. Este senhor diz aqui que há kits, repara bem nisto, Bruna, há kits de páginas falsas, pré-fabricadas, uma lista enorme. É só escolher uma das páginas reais, nem é necessário saber construir as páginas. Repara bem nisto. Nem sequer necessita... Já há templates preparados para nem isso. sequer se necessita de instalar o servidor. Está tudo pronto para o ataque. E depois diz assim, é um software que se instala numa determinada plataforma, corres, escolhes o que queres atacar via menu. É só escolher o sistema, monta tudo, desde a página falsa às comunicações via e-mail e SMS. Não sei se alguma vez tinhas ouvido falar nesta variante comercial deste tipo de atividade, mas aparentemente isto até acaba por ser muito mais fácil e acessível do que nós pensamos. Eu não estou a dar aqui ideias a ninguém, não se metam nisto, mas é para as pessoas perceberem de facto o risco tremendo que se corre hoje em dia e a necessidade, Bruna, de os bancos ponderarem com seriedade o cumprimento da lei nesta matéria. O César há bocado, na primeira parte do debate, falava na diretiva de 2015, só foi transposta para Portugal em 2018. Mas atenção que essa diretiva impõe aos bancos a monitorização contínua das transações, exatamente, sistemas de detecção de fraude em tempo real, e a avaliação dos padrões de comportamento. Exatamente. O que é que eu quero dizer com isto? E para os bancos perceberem definitivamente uma coisa, que o banco não pode confiar apenas nos códigos SMS e nas validações mecânicas. É impensável que isto aconteça. Tal como é impensável que os bancos se remetam ao silêncio por uma questão de estratégia jurídica, que se fechem num silêncio à espera que as pessoas se cansem e desistam de agir e de acionar os seus direitos. Há bocado aqui estava o nosso convidado a dizer que já gastou 5.000 euros em despesas judiciais para acionar os bancos. E é isto que os bancos contam, que as pessoas, de facto, ficaram sem nada, não tenham dinheiro para reagir, porque só os tribunais é que podem resolver. E os tribunais dão razão aos clientes, atenção, dão razão aos clientes, mas é preciso que as pessoas tenham disponibilidade financeira e que tenham vontade e capacidade de aguentar anos a fio à espera de uma decisão judicial. E isto é absolutamente escandaloso. Isto é os bancos tratarem os clientes como se tivessem que ser obrigatoriamente especialistas em cibersegurança, é inaceitável. É contra a lei e a lei responsabiliza os bancos por estas situações. E os bancos, como dizíamos há pouco, por lei têm 24 horas para pagar, para reembolsar o dinheiro. E não faz. O que significa que os bancos não cumprem a lei. Mas temos um Banco de Portugal que depois nada faz para penalizar os bancos nesta situação. E há bocado eu e o César estávamos aqui a falar em off. E são multas que podem ir até aos 5 milhões de euros. 5 milhões de euros para os bancos que não cumprem isto. Achas que os bancos estão preocupados com isto? Não estão preocupados com nada disto. Porquê? Porque a lei aos bancos não se aplica. Há pouco, Pedro Proença falava aqui de uma espécie de templates que já estão à venda, digamos assim, entre aspas, na Dark Web. Cá estão, por exemplo, agradeço de facto à produção terem dado esta oportunidade, que eu de facto recebi aqui uma mensagem com um exemplo daquilo que é a facilidade, no fundo, de acesso a este tipo de instrumentos, estas ferramentas para cometer estas burlas. Isto é de facto um site que é descarregado, que à partida permite depois criar os templates ou aceder a um menu de templates
que permite efetivamente praticar o crime que este Giovanni Casemiro praticou. Isto revela um mundo assustador que está, no fundo, na internet e que obriga cada vez mais, e isto é evolutivo, estamos a falar de situações que se vão criando com maior sofisticação e que exigem naturalmente da banca cada vez maior atenção relativamente a este tipo de situações. Deixa-me dizer-te uma coisa. Obviamente que este tipo de situações, estamos a ver aqui este template, à partida, obriga a um esforço muito grande daquilo que se chama a inteligência digital. A inteligência digital tem que ter da parte dos bancos um colaborador ativo. Quer dizer, nós estamos aqui a falar da polícia, da investigação criminal a nível global e internacional, Interpol, Europol, polícias nacionais, mas se de facto a primeira entidade que tem a obrigação de verificar, digamos assim, de fazer os varrimentos contínuos de determinado tipo de padrões a nível de movimentação de contas bancárias, de criação de contas bancárias, de acessos, tem que ser as instituições financeiras. Portanto, as instituições financeiras têm que ter um papel ativo juntamente com a polícia, como sendo a primeira linha de prevenção a este tipo de problemas. Porque eu dizia há pouco, quando a polícia é alertada, normalmente já é tarde demais. E o template, isto que estamos aqui a ver, basicamente, é um software que não permite o ataque, mas que permite criar templates que permitem, por sua vez, fazer os ataques. E, portanto, à partida, é só usar os menus, estão ali os menus naquele template, e depois, diz aqui esta pessoa que me mandou isto, já nem precisam de programar, os hackers já nem precisam de programar. Escolhem ali no menu, indicam o menu e, portanto, todo o esforço de programação, de preparação do sistema já está preparado e está feito. E isto é uma imagem absolutamente assustadora e que traduz, na minha ótica, e pinta bem a vulnerabilidade do sistema e o perigo que, de facto, hoje todos nós vivemos como utilizadores dos serviços bancários online e que obriga, obviamente, por parte das instituições financeiras e dos bancos, a um esforço muito sério de investimento e de colaboração com as autoridades. Porque, volto a dizer, tudo o que é inteligência financeira, recolha de informação em tempo real relativamente a determinados movimentos suspeitos é fundamental para evitar estes tipos de comportamentos. Porque se não há essa colaboração dos bancos, quando a polícia intervém, a maior parte das vezes já é demasiado tarde, estas pessoas já desapareceram no mundo, o dinheiro já se dissipou pelas diversas contas bancárias das diversas mulas, como são chamados, que são estas pessoas que disponibilizam as suas contas bancárias para receber estes montantes, e nada há mais a fazer. E depois o que é que nós temos? Temos um muro de silêncio por parte dos bancos, que não estão aqui para facilitar a vida dos clientes, bem pelo contrário, estão à espera que os clientes se fartem e desistam de exigir o reembolso que por lei têm direito. E César Afonso, esta imagem deste template, este layout, é bem esclarecedora daquilo que hoje em dia está ao acesso de qualquer um na dark web. Os desafios são cada vez maiores e qualquer um de nós, instruído ou não, se depara cada vez mais com esta dificuldade. Sim. O que é que se pode fazer para evitarmos sermos vítimas de burla? De facto, estava aqui também a pensar que, apesar de toda a informação que existe da prevenção que se faz todos os dias, quer com os cidadãos, quer com as empresas, quer através dos bancos, com os clientes também dos bancos, apesar de toda essa informação que circula e da forma como o crime é feito e é praticado, as pessoas, isto é algo que está em constante mudança e em constante evolução. E a internet tornou-se um local onde as pessoas olham para aquela janela como um local onde se pode ganhar dinheiro. E hoje em dia as pessoas já querem mais ganhar dinheiro facilmente através da internet. E também a internet as a service, que foi uma forma de servir. Os hackers já não querem eles próprios praticar o crime, mas começaram a criar as ferramentas que auxiliam o cidadão comum a praticar os crimes. E ensinam. Portanto, ensinam tudo isto. O que está disponível na internet, portanto, nomeadamente na dark web, utilizando uma VPN para anonimização, etc. Eles ensinam tudo. Portanto, as pessoas começam a olhar para a internet como um local para se ganhar dinheiro. Mas esquecem-se que para alguém ganhar dinheiro através deste tipo de práticas, outras pessoas têm que o perder. Portanto, há aqui autores, as pessoas tornam-se autores de crimes e há aqui vítimas. E no meio, as vítimas normalmente são vítimas financeiras
No meio estão os bancos. Os bancos que, como dizia o Dr. Pedro Proença muito bem, querem pôr-se um pouco à parte deste esquema, transferindo a responsabilidade do crime organizado da internet, que os bancos, com as suas práticas, facilitaram. E ao cabo não são os clientes que quiseram ter o home banking, não são os clientes que querem ter os cartões multibanco. Isto facilitou a vida às pessoas, mas facilitou muito mais aos bancos. E rendeu muito mais dinheiro aos bancos porque, através do sistema eletrónico, as coisas tornaram-se, a movimentação financeira tornou-se tão fácil, mas também arriscada. E esse risco... Os têm que ser repensados. Exatamente, esse risco tem que ser... o banco cobra essa segurança, Exatamente. como há bocado dizíamos. Quer dizer, nós estamos a pagar esse serviço ao banco. Este serviço Exatamente. não é gratuito. Portanto, o banco, nas suas comissões, São faz milhões de euros por ano milhões em de euros por comissões. ano pela segurança das contas dos clientes. Portanto, ainda torna mais inconcebível e perversa esta posição dos bancos de não quererem assumir aquilo que está na lei que as obriga a reembolsar. E volto a dizer, não são os clientes que têm que provar que não foram negligentes, o banco é que tem que provar e tem que ter o esforço de provar que houve comparticipação dos clientes nestas fraudes. E a maior parte das vezes isso não acontece e os bancos são condenados. É preciso que as pessoas depois tenham ainda dinheiro e vontade para gastarem, para recuperarem aquilo que é seu. Até porque, Raquel, estamos aqui a falar de transferências de rajada. Portanto, os bancos deveriam ter que detectar este tipo de movimentos. Sim, claramente os alarmes não soaram. Neste caso, no caso do Afonso, o direto lesado de Giovanni, houve aqui 14 transferências que aconteceram num espaço de minutos, todas elas de valores semelhantes, não é? Entre os 9.000 e os 10.000 euros, e os alarmes do banco não soaram. Há claramente aqui alguma coisa que está mal, não é? Ou um erro humano, ou então o sistema de todo não funciona, e é como o Pedro Proença e o César estavam a dizer ainda agora, que é, as pessoas são empurradas cada vez mais a utilizar este tipo de ferramentas, como o home banking, por exemplo, e é uma ferramenta que, lá está, as pessoas deixam de ter segurança. Eu tenho lesados que me dizem, pá, mais vale ter o dinheiro em casa. E realmente, vendo aquilo que se passa, será que os bancos são seguros? É a pergunta que eu faço enquanto jornalista, vendo isto, vendo que os alarmes não soam quando são feitas transferências, o banco é seguro, o sistema de segurança funciona, os alarmes realmente soam e é um problema do sistema de segurança ou é um problema humano de quem está atrás a ver as luzes a acenderem? Não há qualquer tipo de proteção. Não há qualquer tipo de proteção. Pelo que eu acabei de perceber aqui, pelas mensagens que o Pedro recebeu, qualquer pessoa pode, se quiser, não é preciso ser um informático, não é preciso ser entendido na matéria. Se eu quiser, se qualquer pessoa quiser, posso aceder a uma conta de um banking de alguém, posso roubar dinheiro à pessoa. Portanto, onde é que está aqui a segurança? A partir de que momento é que o home banking é seguro, não é? Mais vale ter o dinheiro em casa ou posso tê-lo no banco e posso estar descansada com isso? Porque também estavam a falar ainda agora, pagamos comissões para que o dinheiro esteja seguro e confiamos no banco para guardar o nosso dinheiro e é algo que não está, de facto, a acontecer. Raquel, isto tem aqui também uma consequência altamente perversa, porque estamos a falar de um universo. Nós somos como o resto da Europa, por exemplo, temos uma sociedade envelhecida, temos uma quantidade muito significativa da população acima dos 65 anos, pessoas que são naturalmente info-excluídas, e essas pessoas estão confrontadas com uma realidade que é perfeitamente assustadora, de cada vez terem a possibilidade, cada vez menos têm a possibilidade de ter um contacto humano a nível dos serviços bancários. Porque, obviamente, que aquilo que dizíamos ainda há pouco, de termos que ir ao banco levar dinheiro, trazer dinheiro, isso está a acabar, vai acabar, não tenham dúvidas. A presença humana E os próprios bancos estão vão a obrigar a isso. Por exemplo, eu estou a lembrar da lá em cima das aldeias para as pessoas terem uma ideia, eu em 2015... Em que os bancos fecharam as repartições e mudaram-se para a cidade. Eu em 2015 estive na Coreia do Sul uma semana e tive necessidade de ir 3 ou 4 vezes a dependências bancárias na Coreia do Sul e não vi uma pessoa física dentro dos bancos. Falei com avatares em imagens e era tudo digitalizado. Portanto, tens dependências bancárias onde não há presença humana. E isto é uma nova realidade que é obviamente assustadora, mas eu penso sobretudo na população que é menos informada até em termos informáticos, e se nós próprios, que temos alguma informação, somos alvos relativamente fáceis para este tipo de comportamentos, imagina a população mais envelhecida, não é? E o contacto humano nestes casos, não é? O contacto humano é muito importante, não é? Eu vejo uma pessoa, confio na pessoa e a pessoa, de certa forma, ali dá-me segurança que o meu dinheiro está seguro. Ou eu quero fazer uma transferência com alguém do banco.
eu faço uma transferência no home banking, os meus dados são digitais, não é? Eu faço uma transferência e será que o dinheiro chega aonde eu quero que ele chegue, não é? Portanto, aqui há todas estas questões que realmente põem em causa um bocadinho a segurança desta ferramenta e a segurança dos bancos também. E, Filipe Ferreira, esta situação causou um grande impacto financeiro na sua vida, milhares de euros, mas também um impacto emocional de ter que lidar com toda esta situação. Sim, mesmo que venhamos a recuperar o dinheiro, o impacto emocional ninguém nos vai pagar. Essas questões do dinheiro, pronto, o dinheiro vem e vai, como costuma dizer. O que causou psicologicamente a mim e à minha esposa e os familiares diretos. Nós, por exemplo, para a sua empresa agora conseguisse sobreviver, tínhamos dinheiro de lado. A minha filha que está a estudar na universidade, também já tínhamos dinheiro de lado para o filho mais novo, para seguir o mesmo caminho. Tivemos que ir buscar o dinheiro dos estudos deles para conseguirmos manter com as portas abertas, com a cabeça fora d'água, como costumo dizer. Os nossos funcionários, a minha empresa depende de 5 famílias, a minha e mais 4. Ficar sem subsídio de Natal, peço desculpa. Ordenado, vamos ter que atrasar alguma coisa porque não conseguimos fazer face às despesas, porque nós ficámos sem dinheiro na conta. Desapareceu completamente. E o banco continua, é por isso que eu estou revoltado com a banca, continua a não dar qualquer tipo de resposta à Auto Ferreira e mais concretamente a mim, Filipe Ferreira. Não dá resposta nenhuma, zero. Além de ter aqui o desafio de manter a empresa de portas abertas, tem também agora que lutar na justiça e com todos os custos associados. Exatamente, porque o banco não vai dar o dinheiro de mão beijada, como é óbvio. Mas eu já disse na primeira parte do debate, eu não fui assaltado em minha casa. Eu pago ao banco, como já disse, para guardar o meu dinheiro. Foi lá que o banco foi assaltado, foi no banco, não foi em minha casa. Bruno, deixa-me só dizer-te uma coisa. Poderá haver aqui a possibilidade de conseguirem Não, com certeza que sim. Agora, lá está, eu volto a dizer, a jurisprudência é muito firme no sentido de responsabilizar os bancos por este tipo de situações. E, de facto, aqui não há sinal nenhum de negligência grosseira. Estamos a falar de esquemas altamente sofisticados que exigiriam a qualquer pessoa, a qualquer comum mortal, conhecimentos muito sofisticados de luta contra o cibercrime para evitar este tipo de situações. Portanto, os bancos não têm essa desculpa. Mas deixa-me dizer, tivemos aqui no Repórter Sábado, uma senhora também foi vítima de uma situação destas na banca, precisamente no mesmo banco, que tinha 43 mil euros naquele banco e desapareceram os 43 mil euros. Para as pessoas perceberem lá em casa, um depósito a prazo num banco, para eu com 43 mil euros ter 43 mil euros de juros, sabes quanto tempo é que demora? Tive a fazer as contas? 200 anos. César, eu com 43 mil euros aplicados no banco, com a taxa de juros que os bancos estão a dar para os depósitos a prazo, vou demorar 200 anos a ter lá mais 43 mil euros. Estes cibercriminosos, em 5 minutos, tiveram mais rendimento do que eu tenho em 200 anos de aplicação. Já nem para os meus trinetos era para o quadrinho de tetranetos. Isto é inacreditável, de facto. Não, mas isto é grave. Eu estava aqui a pensar que conselhos é que podemos dar às pessoas. Sim. Isso é importante, realmente, sim. E pronto, e às vezes os conselhos que nós podemos aqui dar poderão estar a induzi-los em erro. Porque vamos, olhem para a página, para esta página de spoofing que foi criada e tenham atenção à página. Como? A página é exatamente igual à página bancária. Eu estou aqui a induzir em erro as pessoas a confiarem na página que lhe aparece. Então, é difícil, mas acho que nós devemos aconselhar de facto as pessoas a terem muita atenção com as mensagens que recebem, serem absolutamente desconfiados com todos os contactos que recebem. Exatamente. Mesmo que seja do banco, que lhe digam que é do banco, não acreditem que é do banco. Desliguem o telefone e estabeleçam contactos com pessoas certas do banco, tenham alguém no banco procedimento muito com quem simples, falar. César, Exatamente. se me permites, Sim, para rapidamente, terminarmos. só para terminar, as pessoas lá em casa, quando receberem um e-mail aparentemente enviado por parte do banco, com um link para clicarem para abrirem, há um procedimento muito simples que é Clicar com o botão direito do posicionarem rato. o rato, o cursor em cima do endereço de e-mail e vai aparecer o endereço de e-mail verdadeiro que está por trás do e-mail que lá está. E vão ver que na maior parte das vezes o e-mail que lá está é quase igual. Quase igual, mas não é exatamente igual. Sim, E há é um sempre procedimento alguma- simples, quase pode igual. evitar, Pode mudar um caractere exatamente. e estar até mas uma se as pessoas palavra estiverem errada, atentas mas- e compararem com o e-mail genuíno, vão ver que há uma diferença e com isso evitam Exatamente. um dissabor enorme. Pedro Proença, Raquel Frederico, Filipe Ferreira e César Afonso, obrigada a todos pela presença neste Repórter Sábado.